O texto sobre egrégora que eu havia comentado com vocês anteriormente se chama Egrégora e seu modus operandi, ele é do Frater ABO. Ele é dividido em 7 categorias, 7 tópicos, e a gente vai ver um a um o que significa, tá bom? O primeiro tópico é a definição. E ele fala aqui: egrégora pode ser usado tanto no feminino, por terminar com a letra A, ou no masculino, por se referir à palavra grupo. O termo tem sido amplamente usado para representar tantas coisas diferentes que, quando paramos para pensar o que realmente é uma egrégora, não chegamos à conclusão clara. Será possível encontrar sua origem na palavra em latim agregare, que significa reunir e congregar, e também do latim egregor, que significa observador, sendo esse último usado no livro de Enoque e na Bíblia e em diversas passagens de Daniel, e o mesmo sentido usado por Levi. Apesar disso, é mais comum ver a aplicação do termo para caracterizar: 1. Uma forma pensamento de um grupo, qualquer agremiação formal ou informal. 2. Um ente formado pela ação comum de membros de um grupo. E 3. Um grupo de espíritos protetores dirigentes de uma atividade espírita. Portanto, de forma geral, pode-se concluir que egrégora refere-se ao fenômeno produzido pela interação de pessoas envolvidas em um objetivo comum. Isto é, a produção de uma forma-grupo, uma dimensão sutil que cuida dos interesses desse grupo. Por exemplo, empresas, clubes, religiões, famílias, partidos e etc. O tópico ele vai abordar como isso acontece na história. Então ele diz: quando pensamos em egrégora, a primeira ideia que nos vem à mente é algo relacionado com grupos relacionados com espiritualidade. Mas Butler, em seu livro A Magia, foi mais específico e escreveu: uma clara ideia de natureza da egrégora mágica ou forma-grupo deve ser construída na mente no intuito de que o aspirante possa entender que parte que ele desempenha em todo um complexo esquema, e pelo qual ele pode saber o quão de perto ele é guiado e ajudado no trabalho escolhido. No entanto, o termo tem uso mais antigo e pode ser encontrado em ordens iniciáticas e círculos religiosos. E ele vai citar alguns, como os templários, a morte, espiritismo, dentre outros. Vai falar que nos séculos passados o termo egrégora recebeu a maior atenção escolásticos da época e se tornou algo mais técnico, recebeu uma abordagem mais específica e voltada à magia. Aqui no terceiro tópico ele vai falar sobre o conceito de egrégora no contexto da magia. Então ele diz que as egrégoras podem ser classificadas em 2 tipos básicos, a intencional e a casual. A egrégora intencional surge como resultado da interação de diferentes pessoas envolvidas em um propósito específico. Nesse caso, a egrégora funciona como um animal adestrado, que servirá ao propósito de quem a criou. Sempre muito obediente, protetora, proativa, mas sempre constituída propositalmente. Já a egrégora casual é formada sempre que as pessoas se reúnem para fazer algo, e a menos que algo seja feito para mantê-la, ela se dissipará tão rapidamente quando o grupo se desfaça. No entanto, caso desejem que sejam mantidas, será e é necessário conhecer certas técnicas de como fazer a egrégora continuar crescendo em força e pode durar até séculos. As egrégoras intencionais estão relacionadas a atividades espirituais ou esotéricas coletivas, sendo que as características básicas e essenciais de tais grupos são: possuem um propósito claro e bem definido, congregam pessoas em torno desse propósito, elegem, prestem bem atenção nessa palavra, elegem uma liderança ao grupo, escolhem um símbolo para caracterizar esse propósito, consagram esse símbolo por cerimônia e na presença do grupo e do seu líder, mantêm reuniões regulares para tratar do propósito e revezam seus cargos e postos regularmente. Como disse, todos esses elementos são essenciais para a constituição de uma egrégora, mas notem que o item 3, eleger uma liderança, o 6, manter reuniões regulares e 7, revezar cargos são de maior importância. E ele vai dizer que esse movimento, os elementos essenciais para a constituição dessa egrégora, são fundamentais e de maior importância para fazer a manutenção dessa egrégora, a continuidade dela. E aqui ele vem dizendo que a vantagem de se ter uma egrégora e estar nela é ter uma ação mais constante, que soma dos seus membros individualmente, age pelo propósito original 24 horas, sem qualquer interrupção. Isso sem mencionar que, por estar numa dimensão mais sutil, é capaz de antecipar eventos que poderiam deferir algo contra um dos seus. A egrégora interage continuamente com seus membros, influenciando-os e sendo influenciada por eles. Geralmente, essa interação costuma ser de forma positiva, estimulando e ajudando os seus membros, basicamente por intuições, sonhos e outras faculdades que o membro venha a possuir, desde que estes ajam conforme o propósito original. Sua ação estimulará todas as faculdades do grupo, que permitirão a realização dos objetivos individual, coletivamente e do programa original. Se esse processo for continuado por muito tempo, a egrégora toma vida por si própria e pode ficar tão forte que até mesmo todos seus membros morressem, ainda ela continuaria existindo por algum tempo, podendo ser reavivada posteriormente. Então vamos pular aqui essa parte do reavivamento, que entra outros conceitos, e no quarto tópico ele vai falar de manutenção. Uma egrégora traz benefícios, mas como tudo na vida também traz certa carga para sua manutenção. Independente de ela ser casual ou intencional, uma egrégora é como qualquer entidade astral, necessita de alimento para o seu sustento, existência e suporte do propósito da sua criação. A egrégora se nutre basicamente dos elementos que a criou, como qualquer ser vivo,
quer dizer, das emoções, pensamentos e outros materiais devotados à sua criação. Está na base instintiva da natureza, pois tudo ganha vida, luta para mantê-la na lei da sobrevivência. E com a egrégora ocorre a mesma coisa. Além disso, ela possuirá uma psicologia, intensidade e personalidade herdada dos criadores. A alimentação da egrégora ocorre durante os encontros regulares do grupo, e no caso dos grupos espiritualistas ou iniciáticos, mais especificamente, em seu ritual cerimonial particular e regular, funciona como uma recarga que é retirada dos membros aos oficiais e sendo canalizada desses ao líder do grupo ou egrégora. Nesse momento, novos pedidos e objetivos podem ser imputados à egrégora, e no final de um período previamente combinado, os oficiais de tais grupos devem revezar os seus cargos. Essa é uma contramedida de segurança importante para que a egrégora não se vicie. No quinto tópico, ele vai falar dos efeitos colaterais. Pode ser que o grupo se disperse por diversas razões, ou mesmo seus líderes comecem a agir contra o objetivo original, ou ainda os oficiais permanecem no mesmo cargo por muito tempo. No primeiro caso, seu alimento seja suprimido. A egrégora tenta influenciar os membros para retornarem às atividades. Caso não tenha êxito, começará a influenciar seus líderes mais intensamente. Ainda caso não tenha êxito, haverá uma possibilidade da egrégora definhar-se até desaparecer, ou ocorrer o efeito vampiro, quer dizer, dela se tornar obsessiva e passar a atuar como um cascão. E aqui nessa etapa ele vai reforçar o porquê que se precisa trocar os líderes, as medidas de segurança, e vai falar que no segundo caso, a egrégora tentará motivar o líder para continuar no propósito original. E se não tiver sucesso, ela começará a excluir o dito membro do grupo. Portanto, ao assumir a liderança de um grupo, que o líder não negligencie suas funções mais sutis. No terceiro caso, se os oficiantes não forem periodicamente renovados, pode ser criada certa dependência da egrégora. Então, o sexto tópico vai falar dos possíveis perigos. Como disse antes, uma vez que algo ganha vida, esse algo lutará para continuar vivendo. E uma egrégora, assim como uma larva astral, não é diferente. Portanto, uma vez iniciados, os rituais devem ser executados com certa regularidade. É muito comum nos tempos atuais ver grupos surgindo a esmo, na mesma velocidade que encerram suas atividades. No entanto, encerram as atividades por dispersão de membros e não encontram tempo de encerrar devidamente seus trabalhos. Nesses casos, a egrégora continua ativa, mesmo tempo depois, e a egrégora começará a pedir alimento, como um cão sem dono, aos mais próximos. Isto é, às cabeças do grupo, e se não tiver sucesso, aos demais membros. A egrégora agirá exatamente como obsessor ou cascão astral, sendo que mais fraca por sua natureza e é diferente. No sétimo tópico, que é observações e devaneios, vou selecionar algumas coisas que vale a pena ler. A primeira é, geralmente não conhecemos o processo da sua criação. As egrégoras estão sendo criadas a esmo, seus criadores logo se tornam seus servos, que são induzidos a pensar e agir sempre na direção dos elementos que caracterizam sua criação. Serão tão escravos quanto menos conscientes forem do processo. Se conhecerem sua existência e as leis naturais que as regem, podemos nos tornar senhores dessas forças. E o Frater vai falar aqui que a coisa fica mais difícil ainda quando se trata de uma ordem, de uma coisa individual, que nesse caso não é possível haver uma egrégora. Os mestres secretos são coisas diferentes de egrégora. E ele faz um alerta muito bom aqui em um tópico que fala: não entre em ordens para pertencer a uma egrégora. Pessoas frequentemente querem pertencer a uma egrégora porque se não houver sintonia interna com o propósito original do grupo, nenhuma conexão será feita. E ele vai repetir algumas coisas do que foi dito e vai reafirmar no final que, como todo ser vivo, uma egrégora não quer morrer e vai cobrar a sua existência aos seus genitores, a quem a criou, induzindo-os a produzir repetitivamente as mesmas emoções. E caso tentem eliminar, façam sem hesitar, pois, ao contrário, a egrégora achará um ponto fraco para se manter. E agora eu quero que vocês entendam por que eu resolvi trazer esse texto e compartilhar ele com vocês de forma oral, para que vocês entendam o que é uma egrégora. Muito se fala, vamos gerar uma egrégora disso, uma egrégora daquilo, uma egrégora colar. Esse texto foi escrito por alguém que participou ativamente de diversas egrégoras e de diversos segmentos, dentre eles o espiritismo e própria Telemann. Então, assim, há uma concepção do que é popular, do que as pessoas entendem como egrégora, e há uma clareza, uma sensatez sobre o que a egrégora é realmente. E assim, o contexto não muda porque a gente pensa diferente, ou porque a gente acha diferente, porque não sei quem falou diferente. Sinceramente, nos dias atuais, pouco importa o que as pessoas estão falando, né? A gente tem que pegar ali uma estrutura real, concreta, de vivência, de realidade, de prática, de aplicação e de funcionamento que se desdobra durante anos. Então, assim, ser parte de uma egrégora, constituir uma egrégora, fundamentar a egrégora, envolve processos necessários, essenciais, indispensáveis para que seja algo positivo, para que se some uma força no astral, uma força coletiva que conspire somente a favor dos membros. Não vai acontecer o que a gente vive vendo por aí. Nossa, eu tô na egrégora tal, eu sinto uma energia drenada. Nossa, depois de participar do ritual de uma egrégora sei lá o quê, meus caminhos fecharam. Ai, minha casa estragou, o carro quebrou, um acidente aconteceu. Porque precisa ver o funcionamento. Se uma egrégora não funciona adequadamente como ela deve ser, os danos colaterais vão ser inevitáveis. E geralmente quem paga o preço não é quem criou, é quem participa. Então, fica aí pra vocês refletirem.